O que é desnecessário na literatura infantil? Acabei de receber essa pergunta nos stories. Eu achei maravilhosa. E eu vou dizer assim, porque este é um tema que me é muito caro. Primeiro, pessoal, é que na literatura infantil, claro que a gente escreve para as crianças, não há dúvida disso. Mas quem faz a escolha do livro que vai para essa criança não é a própria criança. Ou é um bibliotecário, é um professor, uma professora, uma avó, um psicólogo, enfim, alguém, algum adulto mediador quem decide o livro que a criança vai ler, certo? E aí, o escritor desatento, desnecessariamente, ele faz um livro dando ferramenta para o adulto lidar melhor com essa criança. Então ele fala, eu vou escrever um livro porque esse livro vai ser trabalhado sustentabilidade em sala de aula. Vou fazer um adendo aqui e informar para vocês que 90%, sei lá, nem sei quanto, mas com certeza um número bem acentuado dos livros infantis passam pela escola. Né? A gente não tem uma cultura ainda de muita compra de livro infantil pelas famílias. A gente ainda depende da escola particular e pública fazer a escolha dos nossos livros para que esses livros cheguem às crianças. Então é muito comum o escritor que sabe disso, claro, né, todo escritor ou escritora sabe disso claramente, ele faz um livro que dá elementos pedagógicos para o professor trabalhar o livro determinado tema em sala de aula. E aí fica aquela desconexão muito grande entre o que a criança anseia e o anseio do adulto. Então o escritor ele está cumprindo o papel de suprir as necessidades do adulto educador. Só que eu vou falar uma coisa para você, querido amigo escritor, querida colega escritora. Eu pelo menos tenho a plena consciência de que os meus livros são adotados em escola. Eu tenho plena certeza de que esse livro vai ser trabalhado na cultura indígena, ou o Dia do Meio Ambiente, ou a cultura de paz. Eu sei disso. Eu sei, isso está na minha cabeça com muita clareza e com certeza está na tua também. Mas eu tenho que ir um pouquinho mais para baixo, mais profundo. E trazer elementos na minha história ou poesia que encante a criança, independente desse lado pedagógico. Por quê? O professor, o mediador ou o bibliotecário, quem quer que seja do ambiente da educação, é uma pessoa treinada para saber o que fazer com qualquer coisa, pedagogicamente. Certo? Você quando era criança e eu também, a gente fez aquela experiência de colocar um algodão, molhar o algodão, botar um feijãozinho, botar na janela e o feijão cresce. Aí a professora geralmente faz aquela série de tarefas e atividades e pedagogias e um monte de coisa legal em cima do feijão, do algodão, do sol, da florzinha e tal. Ou seja, o educador, a educadora, eles são treinados, capacitados para fazer trabalhos pedagógicos, cognitivos, de qualquer coisa, até de feijão e algodão. Então não somos nós, escritores, que vamos dizer para o professor o que ele deve fazer. Deixa que o professor sabe o que faz. E o que é muito legal, quando a gente consegue entender isso, e no próprio texto a gente... eu quero a criança, enquanto escrevo eu estou vibrando como uma criança, eu estou chorando como uma criança, eu estou sentindo tudo aquilo que a criança sentiu, que o meu personagem criança sentiu, porque eu tenho certeza que quando uma criança me lê, vai sentir tudo aquilo. E literatura, a gente já vem falando sobre isso aqui há um tempão, ela é muito mais emocional do que racional. Então, deixa esse trabalho pedagógico, cognitivo para a editora e para os professores, eles sabem. E aí acontece uma mágica. Quando o teu livro realmente encanta a criança, sem essa preocupação pedagógica, o trabalho pedagógico ele é muito melhor. Por que ele é muito melhor? Porque o professor vai ter um grupo de leitores motivados. Porque para passar informação de que os afluentes do rio Amazonas são tal, ou de que o ciclo não sei o que lá, essas informações já tem o livro didático. O livro didático cumpre esse papel. A internet, os sites de buscas escolares cumprem esse papel. Deixa o livro infantil no lugar da arte. Ou melhor, que a gente vista de arte todos os nossos livros para a criança.
Isso eu colocaria em primeiro lugar, que eu acho desnecessário na literatura infantil. A outra coisa é aquele movimento que eu vejo em muitos autores de querer mudar o mundo de hoje. Porque eu não concordo com essas crianças que só ficam no celular, eu não concordo com essas crianças que não têm educação, essas crianças que não sobem em árvore. Gente, vamos entender o seguinte, você pode ter uma opinião como essa, e eu, de certo modo, também acho triste ver algumas coisas, mas eu não posso chegar com o meu dedinho e falando para aquela criança, você é assim, 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 assado, eu só vou afastar o meu leitor. Então eu crio uma história, eu crio uma arte que eu envolva as crianças. E aí o professor faz o que ele tem que fazer. Não sou eu, o autor, que vou dizer que a criança está errada. Nós, autores, temos que entender que a criança que a gente foi não existe mais. A criança que a gente foi já era. Eu nasci no comecinho, meados da década de 70. A criança que eu fui, no final dos anos 70, comecinho dos anos 80, não tem mais, é outra criança. Aí alguém pode falar assim, mas eu brincava na rua, eu subia em árvore, eu soltava pipa, e essas crianças só não sei o quê. Gente, também soltei a bola, joguei bola, soltei pipa, mas nós ficávamos na rua para não ficar em casa. Então a gente ouvia algo do tipo, vá pra rua, menino, isso aqui é conversa de adulto, ou sai daqui que agora os adultos estão falando. Hoje não. Hoje as crianças estão juntas, estão presentes o tempo inteiro. Então elas têm um treino emocional diferente. Quanto menos julgamento a gente tiver para o nosso leitor, mais o nosso texto vai aproximar a criança. Quanto mais julgamento, eu acho que tá errado, não é assim, não pode ser assim, porque no meu tempo, gente, isso é visível, só afasta a criança, mas agrada, pode agradar aquele professor desatento que fala, é isso que eu quero pro meu projeto pedagógico cognitivo, é isso que eu vou fazer. Vai ter público, não estou falando que não, mas a conexão vai dar quando a gente conseguir esquecer essa pedagogia, deixar a pedagogia para quem sabe fazer pedagogia, não nós autores, e se você é professor ou professora, no momento em que está escrevendo, esquece o pedagogo. Bota o pedagogo na caixinha de lado, deixa o pedagogo para revisar a ortografia, a gramática, né? Não dê o seu texto para um professor ler primeiro, dê para uma pessoa que é da área da literatura, porque é muito fácil a gente confundir o papel do livro de literatura com o papel do livro didático. A criança não lê para ser mais inteligente, a criança não lê para não ser enganada, a criança lê para ter experiências emocionais. A literatura fala muito mais de emoção do que da razão. Mas claro, a gente usa também a razão para chegar a essa comunicação maravilhosa. Então acho que seriam essas coisas. Claro, outra coisa, preconceito, gente, não cabe mais, machismo, homofobia, esse tipo de coisa básica, intolerância religiosa não cabe mais na literatura, não cabe em lugar nenhum, e a literatura também deve ser parte desse novo movimento onde não cabe esse tipo de pensamento que só leva a sociedade para baixo, e a gente está falando do público infantil. Então são essas coisas que eu acho desnecessárias na literatura infantil. E você, conta pra mim, o que você acha desnecessário? Adorei a pergunta.